Fala aí pessoal, nesse vídeo a gente vai criar juntos aqui com HTML e CSS um negocinho parecido com isso aqui. Não parece a aparência, mas a funcionalidade é basicamente um switcher on e off aqui, utilizando HTML e CSS, tá? Você deve ter visto aí na thumbnail do vídeo que é um sliderzinho, mas deixa eu te mostrar aqui basicamente como que a gente vai fazer isso e como que isso funciona, tá? É isso aqui que a gente vai criar juntos nesse vídeo, tá? Então, um botãozinho, utilizando input de checkbox de on e off aqui, tá? A gente não vai criar este especificamente, eu vou deixar o código desse aí na descrição para você, que é esse aqui mesmo, mas a gente vai criar um do zero aqui, mais a base aqui, tá? Eu não vou colocar, não vou enfeitar tanto como esse aqui, pra gente ir mais rapidinho, beleza? Então, pra gente começar, vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar tirar aqui um pouco do zoom da tela, pra gente conseguir ver, e eu vou utilizar exclusivamente HTML e CSS. Só mais uma informação aqui para você é a seguinte, a gente tende, eu vejo às vezes muito comentário de gente falando, o vídeo começa em 10 minutos, o vídeo começa em 1 minuto e 50. Não, gente, tenta seguir o vídeo de cabo a rabo, mesmo que coloque em 2x para você pegar todas as informações, tá? Principalmente se você estiver começando agora com HTML e CSS. Se você está começando agora com HTML e CSS, tenha certeza de assistir esse vídeo de ponta a ponta e talvez até tentar aplicar essas coisas aqui junto aqui para você entender, porque eu vou te explicar linha a linha o que cada uma dessas linhas fazem. Assim você pode, além de criar isso, modificar isso e aplicar isso em outras ideias que você talvez tenha aí, beleza? Então, continuando aqui, a gente vai fazer o seguinte, a primeira coisa é zerar tudo aqui. Então, ó, você tá vendo que eu tenho uma tela em branco aqui, isso aqui é o body do meu navegador, tá? Então, se eu falar que eu quero tudo tenha margem 0 e padding 0, eu sempre vou fazer isso aqui, tá? No caso, para agilizar, não é a melhor estratégia do mundo, isso eu garanto para você, mas é melhor a gente ter um CSS mais estruturado, um reset de CSS mais estruturado, mas isso aqui vai resetar o seu CSS, beleza? Então, voltando aqui, você vê que nada apareceu aqui na tela, mas eu informei aqui que eu quero que nenhum dos elementos, todos os elementos tenham margem 0 e padding 0. Assim, eu não preciso ficar me preocupando em ter que mexer na margem e no padding de outros elementos. O meu body aqui, eu quero que ele tenha um background, head, só para você ver. Tá vendo? É difícil até de olhar para a tela, mas daria para fazer isso aqui. Então, o meu body, eu quero que ele tenha um cinza aqui no caso, que seria df, tá, no caso. E aí ele escureceu um pouquinho. Ok, agora que eu quero criar um container. Então, div.container, aqui. E eu vou colocar um way aqui dentro. Você vai ver que vai aparecer um way aqui no cantinho da tela. Tá vendo que tá no cantinho aqui? Então, já a primeira coisa que eu vou te explicar, quando você cria uma div ou uma section, vamos mudar aqui para section só para você ver. Uma section ou qualquer elemento estrutural do HTML, você pode dar uma pesquisada por isso aí, no MDN, por exemplo, quais são os elementos estruturais ou quais são os elementos de bloco. Todos esses elementos de bloco, eles ocupam a largura inteira do elemento pai deles. Nesse caso, o elemento pai é a própria página. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, no meu container background head, você vai ver que eu cliquei em salvar aqui sem querer, perdão. Se eu digitar corretamente aqui, funciona. Você vai ver que a largura ficou a página inteira, mas a altura não ficou a página inteira. Por quê? Porque esses elementos de bloco, eles só ocupam na horizontal a página inteira. Na vertical, eles vão ocupar o tamanho do elemento filho dele, dos elementos filhos dele. Como esse aqui só tem um oi, ele ocupa o espaço, a altura do oi aqui na tela, tá? Como que eu corrijo isso? Simples, eu dou uma altura para ele. Então eu falo height 100. E aí eu quero a altura máxima do viewport, então VH, então 100 VH. Só que eu quero que a altura mínima seja a altura do meu viewport aqui, beleza? Então pronto. Por quê? Porque se eu falar height, quer dizer que se o meu elemento passar do tamanho do viewport, eu vou estar estourando, eu vou estar aumentando, forçando o overflow desse elemento. Se eu falo min height, quer dizer que é no mínimo a altura do viewport. Mas se passar, ele pode crescer além disso, beleza?
Pronto. Agora eu quero que esse oi venha para o meio da tela aqui, bem no meio, né? Então a gente tem um display flex aqui, ó. E nesse display flex, a gente pode falar align items center aqui e justify content center, beleza? E o que isso faz? Toda hora eu pressiono salvar sem querer, mas o que isso faz? Ele faz com que o meu container tenha um display flex total aqui, né? Tudo que tá vermelho tem display flex. Mas eu falo para ele, olha, os filhos você alinha no eixo horizontal e no eixo vertical, você alinha todos os elementos no meio da tela. Como eu só tenho um, ele vem aqui pro meio, tá? Isso aqui até então é só estrutura. Até o momento a gente não mexeu com nada. E agora que começa a aparecer comentários. Olha, gente, o vídeo começa em 5h47. Não, eu falei muitas informações aqui para você antes disso. Beleza, mas voltando aqui, eu vou dar uma div aqui dentro e vou criar um outro container, só que esse container vai ser para o meu toggle. Eu vou chamar isso de, pode ser switcher, no caso, switcher container ou toggle container, como você preferir. Eu vou deixar switcher aqui. Ou, eu não sei como é que eu chamei do lado de cá, só para ficar parecido, ó. Vou colocar, chamei de toggle wrapper, que não tem nada a ver. Eu vou chamar isso aqui também, porque realmente é isso. É um wrapper. Tem a ver, sim. Agora que eu pensei que melhor. Beleza, então a gente tem o toggle wrapper. Eu vou tirar esse background red aqui, porque não faz sentido e é bem ruim de ficar olhando isso na tela aqui. Por favor, não faça um site com background red, pelo amor de Deus. E aí, voltando aqui, eu tenho um toggle wrapper. Ok, aí o que eu vou fazer? Eu não preciso mexer nele. Agora que eu tô pensando aqui, ó, observando aqui, eu não preciso fazer nada nesse toggle wrapper. Eu vou fazer um slider aqui dentro. O slider vai ser aquela caixinha bonitinha, assim, que tem um botãozinho, uma bolinha dentro. Então vai ser o container daquela bolinha. Cheio de container isso aqui, né? Então vamos colocar uma div slider, beleza? E dentro da div slider eu vou colocar um button com a classe button. Ok. Agora, o que eu quero aqui nesse slider? Deixa eu só colocar aqui para você. Ó, esse aqui que você está vendo aqui na tela é o meu button. Só tenho ele aqui. Mas cada navegador vai se comportar de um jeito com isso aqui. Então pode ser que nem apareça isso aqui ou apareça completamente diferente. Mas o que eu quero? Eu quero que o meu ponto slider tenha um background. Vou colocar aqui, ó, deep pink. Esse é o background que eu vou usar para quando tiver um. Mas agora eu vou deixar ele aqui só para você ver o que está acontecendo. Lembra que eu te falei, no caso aqui, que o seu elemento ele vai ocupar a largura que você tiver aqui para o elemento pi, né, no caso. Só que como o elemento pi aqui é um flex, no caso, isso muda completamente tudo que eu te contei, tá? Então, só pensa aqui que eu tenho o meu slider aqui. E agora eu quero forçar que ele tenha a largura e a altura que eu vou indicar aqui. Então agora que eu quero falar width, vou colocar 40 pixels de largura. E height, vou colocar 20 pixels de altura. Beleza, então 40 de largura e 20 de altura. Agora o que eu quero? Ao invés de deep pink, vamos deixar CCC aqui. Vai ficar um cinzinha, talvez você nem consiga ver no vídeo, ó, mas é um cinzinha aqui e eu vou colocar uma bordinha. Então vamos colocar uma border. Vou colocar 2 pixels, solid, de BBB, que é mais escuro. Então agora, ó, ficou um cinza mais claro, com uma borda aqui dentro mais escura. Agora eu quero arredondar essas bordas aqui. Como eu quero arredondar 1, 2, 3, 4, todos os cantos, eu posso passar uma propriedade só. Então eu posso passar border radius, e aí ele faz isso nos 4 cantos, de 20 pixels. Ou seja, a mesma altura dele é o border radius, isso faz com que ele fique oval assim, ó, tá vendo? Beleza, então a gente já tem um slider, né? O slider seria onde o botão, que é esse aqui, vai deslizar aqui dentro, beleza? Então tá, a gente já tem isso aqui pronto. Só que, o que eu quero? Eu quero que quando eu clique nesse slider, não necessariamente no slider, mas quando eu clique em alguma informação aqui, que a gente já vai ver, eu tenha uma funcionalidade. E isso você já deve saber que é uma característica do JavaScript.
Como que eu capturo um clique no botão? Como que eu escuto o evento de clique em determinada coisa da página? E é aqui que entra o truquezinho que a gente vai utilizar. Eu já passei isso várias vezes nesse canal. Tenho certeza que eu devo ter uns 5 ou 6 vídeos só de HTML explicando esse mesmo truquezinho aqui. Mas eu vou te passar isso mais uma vez para você entender. A gente pode fazer o seguinte. Vamos testar aqui, ó, isso aqui em outro lugar, aqui em outro canto aqui, ó. Suponha que eu queira ter dentro do meu container ali um input. Se eu tenho um input do tipo checkbox aqui, você vai ver que eu não vou precisar dessas informações aqui, é só para te explicar. Do input eu vou precisar, tá? Vou até colocar uma classe nele aqui, ó. Vou colocar a classe de toggle input, por exemplo. Então, ó, olha aqui, eu tenho esse input, né? Você já deve conhecer isso aqui. Você clica, ele marca, clica, ele desmarca. O checkbox é a característica dele. Cliquei, marcou, cliquei, desmarcou. Então, esse botão aqui de input, eu posso também colocar um label em volta dele aqui, no caso. Eu posso utilizar o for do label também, mas nesse caso específico vai ficar mais fácil para a gente fazer assim, envolver ele no label. Quando você envolve ele no label, deixa eu afastar aqui para você ver. Quando você envolve ele no label, você pode colocar um texto aqui dentro. Ou qualquer outra coisa, tá? Não é só texto, não. Inclusive, eu vou colocar esse slider dentro aqui. Mas agora, o que acontece é que quando eu clico no texto, eu marco e desmarco ele aqui, porque o label, ele tem o for indicando que é esse input aqui automaticamente por o input estar dentro dele. Se ele não tivesse dentro, por exemplo, eu quero colocar o input num canto da página e o label no outro canto completamente diferente. Tem jeito? Tem. Mas aí eu tenho que fazer assim, ó. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que tirar o input de dentro do label, e aí agora não funciona mais como a gente queria. Eu posso clicar no texto que não faz nada. Só que agora eu falo o ID do meu checkbox sei lá, vou colocar a letra A só para facilitar a vida. Aí eu falo que o label for A, que é o meu checkbox, é isso aqui. Agora eu posso separar as duas coisas e funciona da mesma maneira, tá? Então você tem essas duas informações. Por que eu te passei essa informação? Porque é baseado no estado desse checkbox que eu vou colocar a cor dentro disso aqui. Como? Vamos entender isso aqui agora. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse label daqui, foi só para te explicar. O input eu ainda vou precisar, então eu vou copiar porque é muito texto para digitar de novo. O ID eu não preciso. E aí eu vou copiar isso aqui, ok? E eu vou envolver o meu slider e o meu input dentro de um label. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou colocar label e outro barra label. Beleza. E aí aqui a gente pode mover isso aqui, beleza? E colar o meu input aqui dentro. Então agora eu tenho exatamente a mesma coisa, só que qual que é essa característica que eu queria? Que eu clicar no slider, ele marca o input. Se eu clicar em qualquer lugar dentro desse container, ele marca o input aqui para mim, tá? Depois a gente vai sumir com esse input daqui. E aí você não vai ver ele mais, mas ele vai ainda estar sendo marcado e desmarcado, tá? Então isso aqui é uma tática que você vai poder utilizar com qualquer outra coisa para você simular um evento de clique, beleza? Clicou, tá num estado, clicou de novo, tá no outro estado. Um evento de toggle, né, no caso. On-off, no caso aqui. Beleza. E aí também uma outra informação é o seguinte, quando eu sumir com esse checkbox, é ele que vai estar dentro do formulário, tá? Ele que vai manter o estado de true ou false dentro do seu formulário. Isso aqui é o que o usuário vai ver e isso aqui é o que você vai pegar lá no seu back-end no formulário, ok? Então, voltando aqui, a gente vai fazer o seguinte. Nesse button aqui, vamos colocar agora alguns CSS nele aqui. Então, nesse button, eu vou colocar aquele background lá, que é o deep pink. Beleza, vou colocar border none. Vou colocar width. Eu já fiz isso antes, eu coloquei 14 pixels na versão anterior. E height 14 pixels. Beleza. E agora, eu coloquei 14 de largura e de altura para ele ficar quadrado e eu poder fazer assim. Agora, meu border radius pode ser
de 50%. E esse border radius de 50% faz com que o botão fique redondo. Beleza. Agora, o que eu quero? Eu quero que, quando eu clicar no botão também, eu marque isso aqui. E você vê que, olha, mesmo é interessante isso até. Talvez você até não saiba disso. Vamos entender isso aqui. Quando eu tenho um botão em algum lugar da página, o botão geralmente captura os eventos de clique. Então, o que acontece? Eu tenho um evento aqui de clique nesse local aqui, que eu clico e ele funciona. Teoricamente, o botão é filho desse elemento. Então, se eu clicasse no botão, também eu estaria clicando aqui. Mas o botão puxa o pointer events para ele aqui. Então, mesmo eu clicando, não quer dizer que eu estou clicando no slider. Quer dizer que eu cliquei no botão e eu quero que a ação do botão seja executada. Então, nesse caso, eu não quero esse comportamento. Geralmente é esse comportamento que a gente quer, mas nesse caso não. Então eu vou falar, eu não quero que quando eu clicar no botão, o botão puxe o evento para ele. Eu quero que ele continue disponibilizando o evento para o elemento pai dele. Então para a gente fazer isso aqui no button, a gente fala aqui, pointer events none. E aí, voltando aqui, se você passar agora a clicar no botão, ele não pega mais o clique. Ok, então agora, outra coisa que eu quero é no label, que eu não dei nome para ele, né? Vamos colocar... Não precisa, né? Vou pegar meu toggle wrapper. Eu falei que eu não ia usar, mas agora eu vou usar. Olha que legal. Toggle wrapper label, cursor pointer. Pronto. Então, toda vez que eu passar o mouse no meu label, era para ele pegar aqui no caso, né? Mas ele não tá pegando. Então, deixa eu tentar no meu slider. Também não tá pegando aqui o meu cursor pointer. Mas eu tô achando que isso aqui é algum bug no meu navegador, né? Aquela aba do navegador. Eu não quero ter que fechar ela para te mostrar aqui. Mas olha, se você observar aqui, ó, nesse outro aqui, ó, eu coloquei o cursor pointer aqui, ó, no slider mesmo. Então aqui, ó, se você olhar, ó, eu coloquei no slider também. Mas não sei lá por que motivo ele não está pegando. Então vou deixar aqui o cursor pointer no slider mesmo e tomara que isso esteja funcionando no seu. Porque o meu aqui ficou todo esquisito agora. Só que se eu atualizar a página, eu acho que eu perco isso aqui porque eu não estou logado, por incrível que pareça. Então vou deixar esse cursor pointer aqui, beleza. E aí o que eu vou fazer agora? Agora eu quero que esse botão fique alinhado um pouquinho para baixo aqui no caso, relativo ao meu slider, eu quero que ele fique do topo um pouquinho para baixo e da esquerda um pouquinho para frente aqui. Então, por exemplo, uns 4, 5 pixels para cá e uns 4, 5 pixels de cima para baixo. Mas isso não fica chutando, faz conta, deixa eu te mostrar. Ó, o meu botão tem 14 pixels, beleza? Então, ok, tem 14 pixels. Eu quero deixar ele no centro do topo aqui. Ó. Então, de cima para baixo aqui, eu quero deixar ele no centro aqui, bem aqui, né? Então, se ele tem 14 pixels, quer dizer que ele já está ocupando 14 pixels. Qual que é o tamanho do meu slider? Vamos olhar ali. O meu slider tem 20 pixels de altura, menos 14, sobra 6 pixels para mim. Tá? Então, ó, o espaço em branco aqui são 6 pixels. Eu quero metade, né? Então, 3 em cima e 3 embaixo. Então, quer dizer, agora o que eu quero fazer? Eu quero empurrar esse botão 3 pixels para baixo. Então, top. Só que, 3 pixels. Só que eu preciso de position absolute. E aí ele ficou agora 3 pixels para baixo, mas para baixo da tela, no caso, e não do elemento, não relativo ao elemento slider. Por que isso está acontecendo? Porque eu preciso informar para o navegador que eu quero que esse elemento aqui tenha posição relativa. Esse slider ter posição relativa, ele vai informar para o navegador que todo filho dele vai ter posicionamento, né, position absolute ali no caso, relativo a ele. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente tem que ir lá no meu slider e falar que o position dele é relative.
Beleza, e agora você vê o que acontece. Eu empurrei ele 3 pixels para baixo e sobrou 3 pixels aqui com a continha que a gente fez. Agora é só a gente empurrar ele 3 pixels para lá. Então agora, vamos colocar left. 3 pixels e ele fica na posição legal. Ok, agora o que eu quero? Eu quero que quando eu clicar aqui, ó, você tá vendo que continua funcionando ali, né? Só que quando eu clicar, ou melhor, uma maneira mais simples de explicar. Quando isso aqui está marcado, esse input estiver marcado, eu quero que esse slider tenha o background da cor do botão e o botão tenha o background da cor do slider. Eu quero basicamente inverter isso aqui. Então, agora eu preciso fazer uma seleção assim, ó. Olha, eu quero selecionar este slider quando este elemento estiver marcado. Para isso, eu faço assim, ó. Eu vou pegar o meu toggle input, que é o checkbox aqui, e vou fazer assim, ó. Quando ele estiver checked, eu quero selecionar um elemento. Como é que eu seleciono agora este elemento? Agora, eu poderia fazer uma seleção bem simples assim, né? Já chamar assim já iria funcionar. Mas o que eu quero é selecionar o irmão. Se eu fizer a seleção, sim, o que eu estou selecionando é o filho desse input, que não existe, no caso, né? Input não tem filho. Então eu quero selecionar o elemento que está depois do input aqui, que é a div. Para isso eu posso utilizar o til aqui, que é um General Sibling Selector. Então, General Sibling Selector. Eita. General Sibling Selector. Que é isso aqui, tá? Dá uma lida nesse seletor aqui. Eu já criei vários vídeos sobre isso, vários tutoriais sobre isso aqui. Mas só para você saber o que é isso. Esse seletor seleciona o elemento irmão mais próximo deste elemento que eu estou aqui. Então, por exemplo, este elemento aqui é um input checado. Então, só, ó, primeira coisa, checado. Então, só quando ele tiver marcado. Quem? O meu input. Beleza. Quem aqui depois do input? O meu elemento slider. Beleza? Então, basicamente, eu estou selecionando o slider quando o input estiver checado. Então, agora eu posso falar background, deep pink. Beleza. E agora eu preciso selecionar o botão. Como eu faço para eu selecionar esse botão que está dentro do slider? É a mesma seleção, só preciso adicionar o botão aqui. Então, ponto button. Beleza? E aí, o background, CCC, né, que eu tinha colocado. Beleza. Então agora, ó, quando eu marco, aliás, quando eu desmarco, é o off, ele fica cinza dessa cor e o botão fica pink. Quando eu marco, ele fica pink aqui e cinza aqui, beleza? Basicamente isso. Só que ele está mudando de uma vez. Eu quero colocar um efeitinho para ele fazer uma transição de um background para outro. Então, aqui, ó, o que eu faço? No meu button, eu coloco... Vou colocar transition, poderia colocar transition background. Vou colocar os dois para você ver. 300 ms, easy, in, out. Lá no outro eu vou colocar all, porque... deixa eu pensar... o botão também... O botão vai ter que ter all. Então eu vou colocar all em tudo, porque eu vou precisar mexer no left aqui, tá? Se você não precisar, você poderia colocar várias aqui, depois dá uma lida sobre isso. Você poderia colocar várias com vários ms diferentes. Mas aqui o que isso faz? Quando eu clico, você vê que agora ele muda a cor mais assim, sutil, né? Faz um efeitinho aqui. Beleza? Então pronto. Agora, o que eu quero fazer? Eu preciso empurrar esse botão lá para o lado direito, né? Quando eu clicar, ele tem que vir para cá. Quando eu clicar de novo, ele tem que voltar para cá. Como que eu faço isso? Mais uma vez, não chuta, faça contas. Se você observar aqui, quando eu clico, aqui, aliás, quando eu clicar, eu quero mover ele aqui, ó, mas do mesmo jeito, ó. Eu quero mover ele até aqui, mas ele não pode encostar aqui, ele tem que ficar distante um pouquinho, 3 pixels. Então marca isso. Tá, para ele ficar 3 pixels distante, ele precisa ter 3 pixels mais a largura dele. Então, ó, ele vai ter que vir aqui, mas eu tenho que descontar a largura dele mais 3 pixels. Então, para ele chegar até aqui, é só eu pegar a largura do meu elemento. Então, a largura dele é 40 pixels. 40
menos 14, menos 3, olha lá, ó, já tinha feito a conta, são 23, então 23. Eu tô fazendo a conta só para você entender o que eu tô fazendo aqui também. Então, quando eu clicar no botão, que é esse aqui, eu quero fazer com que o left dele vá para 23 pixels. Então, olha lá, ó, tá lá. Então, voltando aqui, ó, quando eu marco, ele vem para cá, quando eu desmarco, ele volta, ó. Dessa maneira aqui, beleza? Então, aqui, ó, agora a única coisa que a gente precisa fazer é esconder esse input aqui. Então, aqui, o que o seu usuário vai ver é isso aqui, só. E o que o seu formulário realmente vai ter é este input. Então, é nele que você coloca as configurações de name, o que o seu back-end precisa receber, lá no caso. Beleza? Só que o usuário não precisa ver esse toggle input. Então, toggle input, display none. E eu cliquei em salvar sem querer, mas olha lá, ó. A gente tem agora somente o que a gente queria ter, que é basicamente o nosso input aqui no caso, ó. Ligado, desligado, ligado, desligado. Lá no outro, como eu te falei, eu não vou fazer exatamente igual estava aqui, mas lá no outro eu coloquei uns textos, eu vou deixar, como eu te falei, o código aí para você, mas eu coloquei um textinho aqui, coloquei um on, off aqui no caso, ó, que muda também. Tudo isso só com CSS e HTML e CSS, tá? Então você pode dar uma olhada nisso aqui e fazer lá também. Beleza? Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria fazer aqui com você nesse vídeo, tá? Se você gostou, não se esqueça, por favor, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, garanta que o sininho lá tá ativado para você receber as notificações aí, para você sempre ter tutoriais de qualidade, assim como esse aqui, desse canal aí no seu YouTube, beleza? Porque, como eu sempre falo, eu acho que a educação tem que ser gratuita para todos aqui na internet, beleza?